uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir mais uma edição com você, sempre preparada com muita dedicação e carinho para levar até você conhecimento, reflexão e, principalmente, em alguns momentos, te provocar, para que você possa se interessar pelos assuntos, se aprofundar, estudar e, obviamente, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aproveite sem moderação mais uma edição que eu tenho certeza que vai ser polêmica, mas muito abençoadora também, tá certo? Já fica aqui o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, interagir, bater papo, falar sobre o programa também e outros assuntos aí relacionados à teologia e ao texto bíblico. Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, o tema para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes, ele que é professor e escritor. Pastor Aleph, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Está aqui novamente, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor Naruzzi, Deus abençoe. Prazer poder retornar a essa casa, sem sombra de dúvidas, é uma honra. A alegria é toda nossa, meu irmão, em recebê-lo. Obrigado por separar um espacinho na agenda, estar aqui para a gente poder conversar e aprender um pouquinho com o irmão também. Igualmente. Antes da gente mostrar o material, vou pedir só as referências da igreja também, pastor, por favor. Perfeito, nós fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, na rua Doutor Fon, número 140, bairro Belenzinho. Pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, também presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Boa, então aí fica também o nosso agradecimento a todo o ministério, né, do Belém, que sempre gentilmente autoriza os pastores a estar aqui e como nós somos edificados e abençoados com a presença deles aqui, e tenho certeza que todos aqueles que congregam e frequentam também o ministério são muito edificados na palavra. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho com o Vejam Só. Pastor Aleph, vamos falar rapidinho sobre o livro que o irmão trouxe aqui. O que o nosso telespectador vai encontrar, por favor? Neste livro nós temos o Guia Prático de Interpretação Bíblica, História, Processo e Propósito, que trata a respeito da Escola de Alexandria, Antioquia, Hermenêutica, Exegese, estrutura do Antigo Testamento, Novo Testamento, texto conjuntivo, descritivo, narrativo, tudo do zero avançado para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Este livro é um guia prático para conhecer um pouco mais da interpretação bíblica na sua história, processo e propósito. Boa, sem dúvida é o primeiro passo aí para quem está começando aí nos estudos das Sagradas Escrituras, saber como interpretar o livro e conhecer a história da interpretação é das melhores ferramentas. Perfeito. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Agradeço. O contato do pastor Aleph já apareceu para você, mas vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão, pode chegar por lá. Se quiser informações do livro, é por lá que você manda mensagem também para poder saber como adquirir o material, tá certo? E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o reverendo Tiago Naruzzi, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Tiago, uma ótima noite. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Graça e paz, meu irmão. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu que agradeço sempre a gentileza, né, da produção em nos chamar aqui para que possamos participar. E também é uma alegria conhecer o pastor Aleph, né? Não o conhecia, mas tenho certeza que estreitaremos aqui relações para a glória do Senhor. Sem dúvida. Tiago, obrigado de novo, meu irmão. Sempre um privilégio aprender contigo também. O reverendo Tiago, que foi uma descoberta do Vejam Só, e agora brilha em tantos outros debates teológicos. Você entra na internet, o Tiago está lá. E é sempre um momento de aprendizado e eu fico muito feliz por isso. Porque, além, obviamente, de convidar do programa, é um amigo e eu tenho muita admiração e respeito também pelo irmão. Bom, tirando aí os elogios, vou pedir as informações da igreja. Tiago, por favor. Nós estamos ali no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias. Nós temos os cultos ali todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Então, se você estiver ali na região, será um grande prazer recebê-lo. Boa. Aliás, falando em igreja do Presbiteriano do Alto da Lapa, e o reverendo Lucas não quer mais fazer debate? Ele preparou os pupilos e deixou vocês aí, agora parou. Agora está só apresentando. Coisa boa. Um beijo, viu, reverendo Lucas? Saudade do irmão, aquele sotaque mineiro.
super marcante. Que Deus abençoe demais sua vida, seu ministério também. Os contatos do Reverendo Tiago também já apareceram. Ficarão salvos no perfil oficial do programa, @programa Vejam Só. Se quiser conhecer o ministério do nosso irmão, tem muito conteúdo por lá também. Você pode chegar por lá. E, obviamente, outras informações da igreja você encontra lá também, tá certo? Bom, vamos colocar na tela aí o tema de hoje. E essa é uma pergunta, meus irmãos, que em praticamente todos os debates que nós fazemos entre calvinistas e arminianos, essa pergunta aparece. Bom, se Deus predestinou, já escolheu os salvos, já está tudo definido, qual é a função do evangelismo? Por que evangelizar? E hoje nós vamos atrás de respostas, obviamente, para essas perguntas. Nós vamos começar naquela dinâmica que você já conhece, com os nossos convidados respondendo a pergunta tema, e depois, na sequência, nós vamos aprofundar os conceitos que eles vão defender, tá bom? Então, de maneira para introdução geral da linha que o pastor Aleph vai defender, vai ter oportunidade agora de responder, e depois o reverendo Tiago também. E aí, meu irmão? Bom, se Deus já escolheu, por que tem que evangelizar? Muito bem, excelente pergunta e é um tema um tanto polêmico. Porém, é de suma importância compreendermos que a evangelização nada mais é do que uma das providências de Deus para alcançar os salvos em Cristo Jesus. A palavra evangelização, você sabe melhor do que eu, vem do grego evangelion, boas novas, o anúncio das boas novas. Evangelismo é o estudo do evangelho. A evangelização é a ação do evangelho. O texto áureo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A semente da mulher no proto-evangelho de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, nós, dentro do sinergismo, aplicamos que, obviamente, nós vamos decorrer com esse pensamento ao longo do debate. Dentro da evangelização, existe a ação que provoca o pecador ao arrependimento. E essa ação é clara e evidente pela graça que simplesmente se revela pela palavra de Deus. Então, para nós, a evangelização é o ato da providência para alcançar os eleitos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, evangeliza porque essa é a ferramenta para que os homens se despertem. É a ponte para que seja anunciado o evangelho, que é a graça revelada. Bom, depois nós vamos pegar outros detalhes aí, anotei os textos que o irmão mencionou e também já marquei aqui a palavra sinergismo, que o irmão também já falou, que é um outro ponto sensível aí na conversa. Mas, bom, vamos ouvir o reverendo Tiago aí, meu irmão. Bom, vamos lá. Eu acho que essa pergunta, ela tem a sua origem em uma discordância, não vou chamar de equívoco, mas no que diz respeito à essência, o que é a evangelização, né? Isso vai ser um ponto que eu quero trabalhar daqui a pouco, mas só a título de introdução, nós entendemos que devemos sim evangelizar, primeiro, porque Deus não só escolhe os fins, mas também os meios para que os fins sejam atingidos, né? E nesse sentido, a pregação, a evangelização é o meio que Deus nos ordenou. E aí isso me leva também a um segundo ponto da minha resposta. Jesus Cristo disse que nós deveríamos evangelizar, pregar a todas as nações. Então, também é um ato de obediência. E por que não dizer que nós assim fazemos porque é um meio que nós glorificamos ao nosso Senhor? Digo isso, Zeca, porque, infelizmente, nós temos uma concepção da nossa missão meramente soteriológica. É como se não houvesse missão antes da queda. Mas se nós olharmos para o homem, antes da queda, ele carregava uma missão, que nós podemos chamá-la de doxológica. O homem tinha uma missão de promover a glória de Deus, seja pelo mandato cultural, social ou espiritual. Então nós entendemos que podemos e devemos elevar a glória do Senhor por meio de uma missão que não é meramente soteriológica. Boa. A pergunta, obviamente, é mais sensível no pensamento calvinista, né? E é a dúvida sempre que o arminiano coloca. E acho que a sua resposta é interessante, reverendo Tiago, no sentido de que, mesmo predestinado, aqueles serão salvos e tudo mais, o meio também é uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus. E deve ser realizado. Então, assim,
tem que evangelizar porque Deus mandou evangelizar. Exatamente. É que nós temos uma lógica, muitas vezes, que ela mesmo se contradiz, né? Se Deus é soberano para decretar os fins, por que não também para decretar Sim, os meios, a né? forma. Mas eu acho que a gente já pode entrar aqui numa questão que eu julgo ser importante, é o que é, de fato, a evangelização. Porque eu acho que a nossa discordância, né, talvez seja nesta essência. Por que digo isso? Porque para nós reformados, a evangelização é essencialmente uma convocação. Então, é sim um meio, uma ponte, como o pastor nos trouxe, né, nessa analogia, mas uma ponte cuja eficácia não está nem, preste atenção, até que os ouvintes, se não compreenderem, né, a eficácia não está na mensagem em si, mas está no sujeito que vai ouvir a mensagem. Em que sentido? Não na sua aceitação, mas na aplicação do Espírito Santo. Por quê? Porque na teologia sistemática, por exemplo, a gente trabalha com dois termos: o chamado geral e o chamado eficaz ou especial. Sim. Ou seja, a pregação para alguém que está morto é apenas um discurso. Ela não tem eficácia em si. O que faz com que ela tenha eficácia é a ação do Espírito Santo, que acompanha esse ato proclamatório e que visa atingir um coração, segundo Efésios, que já havia sido predestinado a crer. Então, eu acho que uma primeira distinção que provavelmente nós tenhamos ao longo desse bate-papo é que nós entendemos que a evangelização não é um convite em que o sujeito que ouve está passível, que é a ideia do sinergismo, né? De respondê-la ou positivamente ou negativamente. Nós entendemos que é uma convocação que vai surtir efeito à medida em que encontrar o coração de um eleito. Boa. Nós vamos poder, até marquei aqui também para a gente poder já falar sobre isso, mas antes de voltar a palavra ao pastor Aleph, que já vai poder responder, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo as nossas enquetes, tá? É só você acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, que lá você vai encontrar, além da postagem, né, com o tema do dia, com os convidados, com os contatos, né, dos nossos convidados, as nossas enquetes. E lá você pode votar, interagir e justificar suas escolhas também, nos ajudando aqui na nossa construção, tá bom? Vamos colocar na tela aí, por favor, a pergunta que nós deixamos lá, que é uma cópia do tema do programa. Se Deus já escolheu os salvos, qual o papel da evangelização? Ou o porquê, né, de evangelizar. Vamos lá, as alternativas. Primeira, para alcançar aqueles que Deus predestinou. Segunda opção, evangelizar muda, né, ou transforma corações, apesar, né, da predestinação. E a terceira opção é o não sei, né? Não entendo bem o propósito da evangelização, preciso aprender. Espero que o programa hoje auxilie, tá bom? Então vai lá, vote e participe. Pastor Aleph, vou devolver a palavra ao irmão, até colocando essa questão já que o reverendo Tiago levantou, da evangelização, para o irmão trazer as definições para a gente aqui e, obviamente, outras contribuições que o irmão achar necessário aí para o seu pensamento. Por favor. Muito bem. O reverendo Tiago Naruzzi, ele trouxe a especificação em relação ao decreto, porém hoje, a título de introdução, só para que os ouvintes compreendam a questão do sinergismo soterológico arminiano, que trata a respeito do grego sinergion, que significa da junção sim, que é o conjunto de, e o substantivo ergon, que é trabalho. No pensamento do sinergismo soterológico arminiano, diferente do monergismo, acreditamos no trabalho conjunto em que Deus apresenta a salvação em Cristo e o ser humano tem o que nós conhecemos como livre-arbítrio, que nada mais é do que a escolha em receber ou não aquilo que também, obviamente, é um contraponto, porém, isso não nos traz nenhuma divergência de forma salvífica, mas sim apenas uma questão doutrinária soterológica a respeito da graça resistível. E esta graça resistível é promulgada em Atos capítulo 7, versículo 51. O próprio jovem rico resistiu à graça personificada com a convocação do chamado para a salvação. Mas no pensamento do sinergismo, tratamos a respeito do trabalho conjunto. E essa expressão aparece em Tiago, capítulo 2, versículo 22, no texto original. E se me permite uma analogia dos pais da igreja, Orígenes de Alexandria, entre o ano 185 ao ano 254, ele faz uma analogia relacionada à defesa da fé por parte da salvação, ele que faz parte da escola de interpretação histórica
da igreja, a escola de Alexandria, que é a figura alegórica da interpretação, trata a respeito simplesmente da imagem de um navio, as velas e o vento. E o barco em si, se o marinheiro não içar as velas, o vento não tem poder sobre o barco para levar a lugar algum. Então, naturalmente, a resposta do indivíduo para a salvação, ela simplesmente passa por aquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio. E dentro dessa questão, quero ressaltar aqui já de início, aquelas questões relacionadas à graça suficiente, à graça preveniente e à graça subsequente. A graça suficiente oferecida aos eleitos e aos não eleitos, que nós conhecemos em grego charis ou charis, como queira, favor imerecido dado de Deus à humanidade, é quando Deus mostra a sua manifestação a toda a humanidade através daquilo que o próprio reverendo trouxe aqui, a revelação geral, a revelação especial. Revelação geral através da natureza, o texto de Sefer Tehillah Mismole Davi, Salmo de número 19, verso 1. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Proclamar aqui, o verbo proclamar, significa dizer aumentar ou simplesmente pregar. A natureza prega a glória de Deus em si mesma. Então aqui já dá uma grande resposta para aqueles que têm a dificuldade de compreender como que efetuaria a salvação antes da manifestação de Cristo. Paulo, na sua perícope, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele faz a analogia da rocha, da água, do maná, da nuvem e da coluna, a pedra que os seguia. No Antigo Testamento, Cristo, ele é simplesmente, essa analogia que Paulo traz, é a sombra daquele Cristo que há de se manifestar. O tabernáculo é a sombra do Cristo, a pedra ou a rocha é a sombra de Cristo, o maná é a sombra de Cristo, tanto é que o próprio Cristo declara no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o pão do deserto e morreram. Porém, aquele que comer deste pão terá a vida eterna para a glória de Deus. Boa. Vamos lá, Tiago, como é que você entende, então, aí as colocações do pastor Aleph, por favor? Eu acho que a gente começa a conseguir já traçar algumas outras distinções, né? Que são partes das nossas tradições. Por exemplo, eu percebo que na fala do pastor, a fé é um elemento que antecede a salvação. Justamente por isso que eles entendem que a proclamação ou a evangelização seja um meio pelo qual as pessoas são convidadas, né? Então, porque ela já tem a disposição de uma fé, elas podem ou não responder a esse convite. Nós, em contrapartida, entendemos que não, que a fé, na verdade, já é um fruto da salvação. E um dos textos que a gente usa para fundamentar isso, até para que os espectadores eles acompanhem o raciocínio, é um texto clássico, né? O texto de Efésios, capítulo 2, que diz o seguinte: Ele, Deus, vos deu vida. Ele está falando aqui de salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos que nós adquirimos na representação federativa de Adão, lá no Éden. Romanos capítulo 5 vai dizer isso e tantos outros textos. E aí ele diz, nos quais outrora todos nós andávamos mortos. Então, com base nesse texto ou em outros, Colossenses, tantos outros, nós entendemos que, na verdade, o que é a evangelização? E respondendo, né, a proposição do programa, é uma convocação que Deus faz àqueles que estavam mortos e que, porque eram ou são eleitos de Deus, esta convocação terá uma eficácia. E o primeiro ato daquilo que chamamos de ordos salutis, ou ordem da salvação, é a regeneração, um novo nascimento, que para nós é monergístico, nós não participamos. E então, o primeiro fruto é a manifestação de fé. E esta fé, aí sim, nós entendemos que ele vai providenciar o caminho da santificação, da qual nós vamos participar mediante a ação sempre presente e ativa do Espírito Santo, né? Então, eu acho que é um primeiro ponto para que os espectadores vejam quais são os nossos pontos de partida, né? Sim, até porque essa perspectiva, quando a ação é externa, você muda esse conceito do livre-arbítrio, que o irmão tem defendido aqui. E aí, pastor, eu até gostaria que o irmão aprofundasse.
Eu sei que no pensamento arminiano, às vezes tem algumas distinções, assim, dependendo da linha, né, que a pessoa segue. Como é que funciona essa questão do livre-arbítrio e da ação da graça? O homem tem o livre-arbítrio, a graça restaura esse livre-arbítrio, no momento posterior ele pode escolher. Como é que isso está dentro do seu pensamento? Exatamente. Dentro do pensamento arminiano, o livre-arbítrio ele fora ferido devido à queda. Porém, a graça preveniente, ela se ocupa em preparar o ser humano para atingir o ápice daquilo que nós conhecemos como a fé. É importante ressaltar e fazer a distinção de que o pensamento da evangelização, em primeiro ponto, é o proclamar o evangelho. E dentro desse texto, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, naturalmente, o livre-arbítrio do ser humano em si, que é o poder de escolha que fora ferido devido ao pecado, e isso nós concordamos em partes, acredito eu, que no sentido do pecado houve a deformação do indivíduo em relação à sua liberdade para com Deus. Tanto é que o acesso foi simplesmente tirado. Então, naturalmente, através de Cristo, fora restaurado um novo caminho, que o próprio escritor, no texto de aos Hebreus, especifica isso. A graça é a pessoa de Cristo. Tito, o pastor da quarta maior ilha do mar Mediterrâneo, a ilha de Creta, no século I da era cristã, Tito, capítulo de número 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo, ele declara: porque a graça de Deus fora manifestado para a salvação de todos os homens. Também dentro dessa explicação, nós temos a expiação ilimitada. É todos os homens que receberão a benéfica da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, porém, só experimentarão das bênçãos da eleição aqueles que atenderem voluntariamente o chamado de Deus por Cristo através da pregação do Evangelho. Por quê? Sim. Não, eu só fiquei na dúvida antes do irmão concluir, como é que vai funcionar essa questão da dinâmica da graça e do livre-arbítrio? Porque, pelo que eu entendi, a graça que vai restaurar esse livre-arbítrio. A graça preveniente. Isso. Mas ela é manifestada a todos também? A graça preveniente é manifestada a todos quanto ouvem o Evangelho. Porém, aí que entra a questão... entendi. Ouviu a pregação, é a graça preveniente. É a graça preveniente. Por quê? Boa. A graça... E aí ele tem ele pode escolher ou não a partir dessa graça que já foi manifestada. Exatamente. Porque Entendi. Na nossa humilde opinião, seria um tanto desconexo Deus tratar o ser humano, que é a coroa da criação, como um robô. Ele determinou todos os pormenores da história da humanidade, mas é importante ressaltar que nós vamos entrar também, eu acho, que nesse texto com muito respeito, no corredor da eternidade, Deus, na sua soberania, ele tem a sua aplicação da eleição, predestinação. Mas é importante ressaltar que mesmo Deus elegendo ou predestinando, não significa o determinismo radical por parte de alguns que pensam. O irmão vai defender uma predestinação, uma eleição coletiva. Aí nós vamos entrar na eleição corporativa, individual, né, do arminianismo aplicada à corporativa depois da predestinação. Sim, não entendi. Primeiro eleição, depois predestinação. Isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Da próxima vez eu vou trazer um papelzinho, né? Alguns pontos, né? Eu sei que na teologia nem tudo ela é uniforme, mas se eu não me engano, eu já li muitas vezes a obra de Armínio, até para que eu não seja visto como alguém apenas pré-conceituoso, né? Mas se eu não me engano, o Armínio diz que a graça preveniente antecede a pregação, porque ela que vai, inclusive, favorecer ou não a aceitação, né? Então, segundo Armínio, se eu não me engano, nas suas obras publicadas pela CPAD, ele vai dizer que a graça preveniente foi dada a todos os homens, que vai restaurar. E por que eu trago isso? A imagem de Deus que nós dizemos que não foi manchada, mas foi perdida. Porque nós dividimos a imagem de Deus em dois sentidos. Desculpa, até se permite, só para o senhor concluir, eu tratei a graça suficiente primeiro e, segundo plano, a graça preveniente, que é a questão do evangelho, da pregação em si. Me perdoe só para... Não, tá ok. Nós entendemos que existem dois aspectos, né? O lato e o estrito.
O lato é aquilo que nós não poderíamos perder, porque se nós perdêssemos, deixaríamos de ser não só a imagem de Deus, mas também seres humanos. Moralidade, espiritualidade e outras coisas mais. Entretanto, no sentido estrito, existe são três aspectos, mas existe um chamado justiça original, que ela foi totalmente perdida. E é dali que nós defendemos que o homem não tem livre-arbítrio. Quer ver uma confusão que os ouvintes geralmente fazem? Quando nós pedimos para que eles definam o que é livre-arbítrio, eles acham que é uma liberdade de escolha. Mas a melhor maneira de você entender o livre-arbítrio, pelo menos segundo a concepção reformada, é o seguinte. Sim. Nós temos liberdade de escolha, ou seja, a nossa escolha ela é livre da influência dessa nova natureza que assumimos. Por que isso é importante? Porque as duas coisas não podem coexistir. Ou eu tenho uma natureza que está manchada ou deturpada, que vai diretamente influenciar nas minhas decisões. Logo, eu tenho liberdade. Mas eu não, aliás, eu tenho arbítrio, mas eu não tenho um livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio seria aquilo que Adão teve. Uma liberdade de escolha livre de manchas ou de uma inclinação do pecado. Então, só para que os ouvintes também entendam, porque cria-se um espantalho em torno da teologia reformada, né? Como se nós fôssemos robôs ou adeptos de uma teologia fatalista, determinista. Não. O que nós entendemos é que nós temos sim liberdade, mas ela não é livre. Ninguém é livre totalmente. Primeiro, porque nós vamos ser influenciados por esta inclinação assumidas por uma nova natureza. E por que é importante que os ouvintes reflitam nisso? Se eles não entenderem ou não defenderem que nós assumimos ou herdamos de Adão essa natureza, nós cairemos num pelagianismo, numa ideia de que o homem é bom. E as suas decisões para o bem ou para o mal que o levarão a uma condição X ou uma condição Y, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não me lembro agora, mas eu esqueci, que eu fui anotando, eu sei que eram 3 pontos, né, na fala do pastor, que eu gostaria apenas de trazer um contraponto da nossa tradição, né? E se me permite, claro. Só a questão que eu havia dito, já para responder de imediato, já para a gente continuar o debate, a questão, a priori, que eu havia dito, que o livre-arbítrio fora, como o senhor bem disse, manchado, tolhido pelo pecado. Isso é matéria vencida. Por isso que nós tratamos a respeito da graça suficiente e a graça que é preveniente. O homem em si não tem autonomia para escolher o que é bom no sentido da sua pecaminosidade. Por isso que Paulo declara no Evangelho das Epístolas Paulinas, aos Romanos capítulo 7, versículo 19. Ali é outro debate, mas é só o texto só para a gente compreender. Mas pelo que, quando eu penso fazer o bem, esse eu não faço. Mas quando o mal que eu não quero fazer, esse, quando eu fui ver, já fiz. Mas pelo que eu entendi, até o que o Tiago está falando, pastor, acho que era bom até o irmão comentar, que Sim. Ainda que a graça se manifeste no homem, essa restauração ela não vem. Porque ela é sempre externa. Tanto que o texto de Coríntios vai dizer que esta restauração, que de fato nos deixará livre de uma inclinação pecaminosa, virá apenas quando do corpo glorificado, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Nós conhecemos isso e obviamente, concordamos que enquanto estamos em corpo carnal, de fato, o pecado ele ainda tem uma liberdade, entre aspas, de dominar a consciência humana, dependendo da questão, mas nós temos a graça pelo Espírito Santo da regeneração interna. O que é a regeneração? É a reorganização do indivíduo caído. O Espírito promove isso. Porque se nós não cremos nisso, então nós estaremos simplesmente naquilo que Paulo ratifica. Vós estava nos vossos delitos e pecados. Então, ele usa o acho que é o segundo aoristo, que trata a respeito do passado. Então, naturalmente, ele vai tratar a respeito daquilo que estávamos. Porém, Paulo, na sua teologia soterológica, ele explica a nova criatura em Cristo, sempre Cristo, apontando para Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele origem, por ele processo, para ele destino. Bom, essa ideia, né, é aquilo que a gente chama de já, mas ainda não. Esse texto que o pastor usou, nós interpretamos da seguinte forma. Ontologicamente, nós ainda habitamos num corpo de pecado.
É um linguajar até mesmo de Paulo, né? Então, em que sentido que nós somos novas criaturas? No sentido jurídico ou judicial. Romanos 8 vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, perceba que esta tensão é uma tensão escriturística, né? Nós já somos uma nova criatura, não mais passível ou possível de condenação. Todavia, ainda habitamos, tanto que Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, não faço. Então, essa tensão, ela não é uma tensão reformada, mas é uma tensão escriturística, né? Sim. E aí, o tempo voa, eu acho que seria muito interessante eu trazer aqui apenas uma breve colocação, por quê? Não, obviamente não foi a fala do pastor, mas eu sei que isso é do senso comum, né? Tá. Geralmente eles dizem o seguinte, que nós não podemos evangelizar, por quê? Porque nós seríamos falsos no que diz respeito ao nosso anúncio, uma vez que para a concepção arminiana ou calvinista, Deus só efetivará esta salvação nos eleitos, né? E aí eu trouxe uma primícia para que a gente pense, né, numa coerência ou numa incoerência interna. Então pense comigo o seguinte, ó. Se Deus de fato ama a todos igualmente e deseja que todos sejam salvos, qual que seria a conclusão? Mas veja, se Deus deseja que todos sejam salvos e tem o poder para salvar todos, então todos deveriam ser salvos. Mas nós vemos que nem todos são salvos. Qual é a conclusão? Portanto, ou Deus não ama e deseja salvar todos, ou ele não tem poder para salvar a todos. Dentre essas duas conclusões possíveis, qual é a mais plausível, que passa pelo teste da lógica da plausibilidade? Nós olhamos, Deus ele tem poder para isso. Então, o que nos sobra? Que Deus não ama igualmente a todos no que diz respeito à obra salvífica. Então, só respondendo a pergunta, isso não é incoerente à proposta evangelística calvinista. Por quê? Porque nós entendemos que se nós pregarmos e um coração de um eleito não for alcançado, de alguém que não é eleito, aplicou-se a justiça de Deus, cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para os que creem em Cristo Jesus. Agora, se alcançar um coração de um eleito, ou seja, também cumpriu o seu papel. Sim. Então perceba que nós estamos diante de uma, eu vou chamar de aparente, né, de uma forma respeitosa, a incoerência interna nesta alegação que nos fazem. Boa. Entendeu? Quer que ele repita o raciocínio, a conclusão? Compreendi. Foi? Então vamos lá, por favor, O pastor. texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, ele importa nos dizer, de sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio daquele que designou, dando certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então nós temos aqui uma clara evidência da pregação de que Deus ordena em todo lugar a questão do arrependimento. E esse arrependimento, por si só, ele denota através da pregação. Não existe arrependimento antes da pregação do Evangelho. O arrependimento bíblico, ele é através da pregação do Evangelho, isso, o Evangelho de Jesus Cristo. Obviamente que o batismo de João para arrependimento é outra questão. Mas é importante tratarmos aqui desse contexto. Paulo está ressaltando a importância da pregação para o arrependimento. Deus ordena. E também, dentro do que nós conhecemos como a depravação total, que também, como havíamos dito, fere o livre-arbítrio, o que nós temos por certo? Nós temos que a depravação total, por sua definição, significa que as pessoas não querem ter nada a ver com Deus e, na verdade, quando escolhem entre Deus e seus desejos egoístas, elas sempre escolhem contra Deus. O texto clássico a respeito da questão do pecado, e detalhe, o pecado original não é no sentido de que nós reportamos o pecado de Adão, mas é a extensão do pecado para a natureza caída do homem. Significa dizer que, através do pecado de Adão, a humanidade ela está decaída. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repete, pastor Aleph. Porque todos pecaram... Repete o conceito. O conceito do pecado Isso, original? Nós não temos o pecado... Nós não temos o pecado, como havia dito anteriormente, em relação ao pecado direto de Adão, mas o pecado por extensão, que afligiu a humanidade
Porque, como Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 15, por um homem veio o pecado Isso, ao mundo. entrou, isso. E por isso, a sua descendência, que é o homem, simplesmente, o homem, a mulher, gênero, humanidade, permanece debaixo do pecado. Tá. Isso é matéria vencida. Não, sim, Porém, eu só não entendi a diferença que o irmão quer fazer com relação a não termos o pecado de Adão, mas... isso. Mas eu só não entendi essa... O que nós não temos o pecado de Adão? A questão original. Adão pecou pela desobediência. Hoje nós temos vários tipos de pecado. Pecados multifacetários, Tá bom, até piores. Tá bom, né? entendi. É porque o ouvinte, normalmente, quando nós falamos do pecado original, ele reporta apenas para Adão no sentido restrito do seu pecado. Agora entendeu? Agora entendi. Perfeito. E dentro dessa visão, o pecado aqui não é pela intensidade, mas pela extensão, que chegou a todo ser humano. Perfeito. Tanto é que o texto clássico aqui, do texto de Salmo de número 51, verso de número 5, o texto de Davi, na questão da oração por arrependimento, Sefer Techelah Mismole Davi, ele declara: eis que em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. O texto aqui, em hebraico, Beavon Rolat, e também aplicado na sua parte final, que se aplica a Uberhat e Eremat Imi, que significa dizer simplesmente aquela geração do pecado. Por isso que tem alguns teólogos, que não é o caso, mas por aí fala que a mãe de Davi concebeu pecado porque era uma prostituta. Então isso é uma besteira. Sim. Por isso, Agostinho de Hipona, no 4º século, o reverendo pode me corrigir se eu estiver errado, ele ratifica no seu escrito em relação à patrística no livro de Salmos, por que razão Davi diz que foi concebido em iniquidade, senão porque contraiu o pecado original de Adão? Ninguém nasce sem contrair a culpa, a pena. Agostinho, comentário aos Salmos, coleção patrística. Então, nós temos aqui a definição clara de que o ser humano está tolhido do seu livre-arbítrio, como o reverendo bem disse, antes da criação estava perfeito em livre-arbítrio com Deus, porém a graça nos restaura por Cristo para a glória do Senhor nosso Deus. Só um adendo para o Claro, por favor, até para a gente finalizar essa parte mais teórica, vamos dizer assim, porque nós vamos caminhando para o final aqui do bloco, e eu queria entrar em algumas questões mais práticas também. Por favor, Tiago. Esse comentário de Agostinho, quando ele fala da culpa, ele está ressaltando exclusivamente o aspecto jurídico, né? Nós herdamos a culpabilidade, logo a condenação. Isso. Mas existe o aspecto que nós chamamos de ontológico, que é onde vai aplicar-se a questão da perda da justiça original, que impossibilita que o homem, agora morto espiritualmente, atenda a um possível convite. Por isso que nós entendemos que deve ser uma convocação. Quer ver um exemplo claro disso? Se der tempo, é rapidinho um texto. Claro, por favor, por favor. É um texto clássico, Atos 16, né? Versículo 11, que é o texto de Lídia. Olha que interessante aqui. Diz assim, ó: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Proclamaram o evangelho. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus aqui não tem a ver com o cristianismo. Tem a ver com o Deus na concepção judaica monoteísta, em que Jesus Cristo não pode ser nem filho de Deus, tampouco Deus. Sim. Mas ela ouviu a pregação cristã. E o texto diz, ela nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então perceba que, vamos supor que tivessem lá 10 mulheres. Não foi feito um convite em que a escolha, esse evangelismo, né, ou esta aceitação fosse sinergística, no sentido de que eles devem ou não responder. Perceba que o texto está mostrando que Deus decidiu abrir o coração de alguém para que ela atendesse. E por que Deus assim o fez? Segundo o próprio Atos. Porque creem quem está destinado a crer. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, né, para que eu não fuja do tema. Por que nós evangelizamos? Porque é o meio pelo qual Deus traz efetivamente, eficazmente os seus eleitos à salvação. E aí, Tiago, e aí vai ser a pergunta que eu vou encaminhar aqui também para o Aleph na sequência. Em cima do texto também, pastor, para o irmão comentar de maneira geral, a gente pode dizer que na ideia reformada, o evangelismo não tem nada a ver com ganhar alma.
Não. Não no sentido, talvez, segundo o meu referente, né? Isso. Tá? Porque, vamos dizer assim, pelo seu entendimento... Primeiro que a concepção pode de ganhar alma foge um pouquinho da concepção de um homem holístico, né? Nós não ganhamos almas, nós ganhamos pessoas. Não, Mas é uma distinção porque as pessoas estão preocupadas apenas com o aspecto imaterial, né? Perfeito. Mas a ideia de ganhar, porque na verdade, primeiro, não é a minha persuasão ou o convite que eu faço que então provoca aquilo que as pessoas chamam de ganho. Não, eu simplesmente sou um proclamador. Quer ver um exemplo claro disso? Vamos pegar em Jonas. Olha que mensagem mais contrária ao espírito dessa época. Arrependam-se, senão em poucos dias eu destruirei Nínive. O que acontece? Eles são convocados ao arrependimento, não são convidados a aceitar Jesus ou Deus. E simplesmente há arrependimento naquele local. Entendi. Eu fiz essa pergunta, e aí, pastor Aleph, pode comentar em cima do texto mesmo de Atos 16, porque por favor. A ideia do irmão, eu imagino, no evangelismo, eu não posso falar ganhar almas, né? Senão vou querer dividir aqui. Mas é realmente alcançar esses corações para o arrependimento. No sentido de que na pregação que, pelo que eu entendi, que o reverendo Tiago tem defendido, é você cumprir a ordem. Então, o objetivo é pregar. Ninguém foi alcançado. Tranquilo, isso não tem nada a ver comigo. Cumpriu o papel. Cumpriu o papel. Na visão do irmão não é isso, né? Não. Só pra gente entender, vai lá. Com devida vênia ao reverendo, é importante ressaltar que, como o próprio reverendo havia declarado, Lídia era temente a Deus na relação monoteísta. Então, naturalmente, por que Deus endurece o coração de alguns, conforme o texto bíblico? Porque os mesmos foram deixados ou largados ao seu próprio pecado por não acreditarem ou não receberem por livre-arbítrio ou livre escolha pessoal a salvação que fora oferecida, seja na revelação geral ou na revelação pessoal em Cristo. Deus revelando em 4 formas: criação, escritura, através simplesmente do Filho e a pregação do Evangelho. Então, naturalmente, nós temos aqui algo muito interessante no texto de Lídia, que ela recebeu, e o próprio Deus abriu o coração no sentido de que ela havia tido uma resposta de respeito e temor, que é relacionada a respeito ao Senhor Deus. Então, aceitou a oferta do Evangelho. É importante também que tenhamos em mente que todo o pensamento da salvação, em especial, ligada à alma, com, mais uma vez, a devida vênia, a expressão alma, dentro do contexto bíblico, ela se torna polissêmica, com vários sentidos. Quando nós vemos o texto de Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo de número 1, 70 almas descendo ao Egito. 70 almas que não têm corpos? Não, são 70 almas relacionadas a pessoas, ligada a pessoas, não são espíritos que desceram ao Egito ou alma. Então, quando falamos de alma, falamos de pessoa, e é importante ressaltar que da antropologia bíblica, dentro da visão geral, nós temos aí a concepção de que nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que possuímos um corpo. E este corpo é físico, alma imaterial, em hebraico nefesh, sede das emoções, em grego nada mais é do que psique, o psique, a consciência ligada ao ser humano. Dentro dessa visão, a Lídia em si, como o reverendo bem disse, ela trata a respeito do temor antecipado. Então veja que existe aquilo que nós temos em Romanos capítulo 2, versículo 15, a respeito da lei moral incutida por Deus no ser humano. Quem é que disse para Hammurabi o que é certo e o que é errado? A lei moral de Deus foi aplicada ao ser humano. Justino Mártir, no ano 100 ao ano 165 depois de Cristo, ele traz uma tese um tanto controversa, porém interessante, o espermáticos, que nada mais é do que o relampejo do verbo de Deus que fora aplicado a toda a humanidade. Tanto é que Paulo, nos seus escritos, ele declara os poetas que assim falaram. Quando Paulo declara isso, em especial no Areópago de Atenas, em Atos Apóstolos, capítulo 17, ele está falando porque nele nos movemos e existimos, assim como os vossos poetas falaram. Então, nele aqui é o sujeito oculto relacionado a Deus. Ali é um debate interessante. Então,
aqui nós temos mais uma vez a revelação da graça preveniente para a glória de Deus. Eu acho um pouquinho bem difícil defender a graça preveniente, porque a gente tem que olhar com os olhos do primeiro século, né? Hoje é muito simples a gente dizer que alguém tinha um temor antecipado, que providencialmente, mas um providencialmente meramente humano, o levou à aceitação de uma mensagem. Pensemos no primeiro século. Esse povo judeu havia saído de um cativeiro babilônico sob a acusação de que eles permaneceram lá longos 70 anos porque eram idólatras. Então, era algo impossível, tanto que continua impossível. Um judeu acreditar que Jesus não seja apenas filho de Deus, mas como o próprio Deus encarnado. Por quê? Para eles aquilo é inconcebível, não só porque era o fundamento do castigo que eles tiveram. Então, perceba que o texto está querendo nos mostrar que não é impossível, que se Deus abrir o coração, assim ele o faz. Eu estava evitando de entrar aqui nas conjugações ou nas declinações, seja do grego ou do hebraico, porque depois as pessoas pegam no pé, né? Que eles não conseguem entender. Mas eu vou usar então um texto aqui para a gente trabalhar nas declinações. Efésios capítulo... Vamos pegar Efésios capítulo 1. O texto diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim, que é um texto que, como o pastor, pelo menos já antecipou, né, defende uma ideia aparentemente de uma eleição coletiva. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa palavra escolha, ela está no auristo, na voz média, no modo indicativo. O que isso significa? Que esta escolha não foi prevista, mas foi uma escolha decretada em tempos passados, que, segundo o texto, vem antes da fundação do mundo. Se vem antes da fundação do mundo, vamos usar os argumentos lógicos. Não há necessidade de uma graça preveniente, basta uma convocação eficaz para se efetivar esta escolha. Sim. Então perceba que o próprio texto, obviamente que eu estou falando com as lentes da minha leitura. Então, vamos ouvir aqui. Aqui não há como a gente defender. E até, eu sei que não é a proposta, mas eu fui reler por outros motivos, né, de questões apologéticas, alguns documentos de Dort, para que eu entendesse de fato o que os remonstrantes querem dizer quando eles se referem à graça preveniente. Quando eu fui ver, eu trouxe aqui algumas citações, eu acho que é inconcebível sustentar as alegações dos remonstrantes ainda para arminianos dos dias de hoje, porque beira a uma meritocracia humana. Depois que o pastor respondeu, eu vou abrir aqui e vou lê-lo, porque para que a gente entenda as consequências, ou melhor, a origem desta defesa de uma graça preveniente. E as aplicações disso, a gente fala isso na sequência. Bom, vamos lá no texto e no auristo, a voz média. Voz média. E por que voz média passivo, não passiva, né? Tem uma explicação por que está na voz média não passiva. Isso, e foi por isso que eu coloquei da questão gramatical. Porque daí a gente foge, Reverendo Luz, dessa análise da lente que o irmão falou. Nós estamos falando de uma análise, né? Exatamente, Sim, da gramática. E a gramática não é calvinista e nem arminiana. Vamos lá, pastor, por favor. Perfeito. Como o reverendo havia dito, tratando a respeito da fé que fora prevista no nosso pensamento... Não é prevista, né? Isso, para nós, no nosso pensamento, aplicando esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, porque nele nos elegeu antes da fundação do mundo. Aproveitando esse texto, eu quero responder com outro texto, se me permite. Claro. Texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28 ao 30, que é conhecido de todos nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, verbo aqui, kletóis, segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu. Aqui nós temos o verbo proegno, que pro, antecipado, ignosco, que é conhecer. Conheceu antecipadamente. É o mesmo texto que ele vai usar, que pela presciência Deus designou que Cristo morresse como morreu. Então o contexto vai nos apresentar, também os predestinou. A expressão predestinou aqui aplicado pro oricense, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, ekalesen. E aos que chamou, a esses também justificou, edikaiosen.
E aos que justificou, a esses também glorificou, edokasen, edoksasen, que trata a respeito simplesmente daquilo que nós tratamos a respeito daquilo que Deus viu na eternidade. Obviamente que aqui nós não estamos para vencer debates, mas para cooperar com o ouvinte, mas é importante ressaltar que dentro da visão da eleição, em especial arminianista, ela trata a respeito simplesmente da eleição na eternidade, correspondendo ao quê? Ao indivíduo e à eleição corporativa. O indivíduo, não existe eleição corporativa sem eleição do indivíduo, porque o corporativismo requer um grupo de pessoas. E o que é a eleição corporativa? É Deus escolhendo um grupo de pessoas especificamente ligadas a Cristo. Então, o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, nas lentes, obviamente, como o senhor bem disse, arminiana, nós acreditamos que Deus não escolhe indivíduos no sentido para condenação, mas sempre para salvação. Aqui é um contraponto, obviamente, dentro do calvinismo, e com muito respeito aos irmãos calvinistas, nós entendemos que Deus não destinou o ser humano para o inferno, porém a escolha dele em permanecer nos seus velhos delitos, pecados, que o coloca nessa questão. O texto clássico, Mateus, capítulo 25, versículo 41. Pastor, só uma pergunta. Nesse sentido, então, uma criança que não fez escolha, ela não está condenada? A criança que não fez escolha, ela não está condenada, na minha humilde opinião, pelo fato de próprio Cristo declarar: não impeçais. Porque se Deus condenar uma criança ao inferno pela escolha que ele não me faz essa pergunta, não. Tá. Porque é difícil. Mas, antes de concluir, Angélica, já marca que nós vamos fazer esse debate. Esse é bom. E o pastor Aleph tem uma opinião que não é da mais comum. E vai vir aqui para defender essa ideia aí, pastor. Aí nós vamos aprofundar só nisso, mas pode concluir. Porque nós temos aqui uma questão interessante. A criança em si, não sabendo a direita e a esquerda, o que é fogo, o que é água, tem essa concepção de pecado. A graça que nos é aplicada a toda a humanidade se aplica a uma criança inocente. Porque seria ilógico, injusto, na minha humilde concepção, eu não desejaria servir um Deus que condena uma criança ao inferno eterno, ao lago de fogo em específico. Depois nós podemos falar as definições do termo grego, a questão inferno escatológica e tal, que tratamos a respeito disso. Não tem como um Deus justo e bom condenar uma criança que não sabe nem a direita nem a esquerda, nem sabe sequer que está ali como nascida, basicamente, a tábua rasa na filosofia ou a consciência pura na teologia. Posso fazer uma... Porque, das crianças? Mas está dentro do que nós estamos trabalhando. Assim, depois nós podemos... Já anotei aqui, já avisei a Angélica que nós vamos fazer esse debate. Vamos tentar Jesus, ele declarou, dos tais é o reino de Deus. No dia do debate, Basileia vocês aprofundam. A minha pergunta é depois. Agora vamos voltar aqui para o evangelismo. Bem simples, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Não, fez. É uma linha, inclusive, que existe, coerente, tem as ideias. Mas aí nós vamos para o debate, mas é outro tema. Vamos lá. A minha pergunta dentro disso é o seguinte. Então, o que as excluem da condenação não é a graça, mas é a impossibilidade de escolha? É isso? Não, de discernimento? O que exclui elas da condenação é a graça justa por Cristo. Por quê? E o que faz ela justa ou injusta? É a possibilidade e a impossibilidade de discernimento ou de escolha? Sim, com Mas certeza. isso não seria meritório? Então, a criança, ela não tem a glória para si. Não, sim, mas eu estou pegando só o argumento do que é o pêndulo, né? Do que é justo ou injusto. Perfeito. Se o justo ou injusto é necessariamente a condição de discernimento... Desculpa a pergunta, mas o senhor fala justo no sentido teológico ou sentido humano da palavra judicial? Como o senhor me colocou. Então, como o senhor está me definindo. A criança em si, ela não tem justiça nenhuma em si. Porém, a graça, que é a justiça aplicada de Deus para a salvação de todo aquele que crê, simplesmente a livra da ira futura. Então, ele vai ser salvo não porque ele creu, mas pela graça de Deus? Ele vai ser salvo pela graça de Deus, Quase porque ele não uma visão calvinista, nesse sentido. Não, mas por que eu expliquei? Porque a criança não tem uma fé rígida. Entendi, agora que eu entendi o seu raciocínio. Por quê? Porque o que vai divergir da gente
Não, o que vai divergir em nós... Nossa, Não, eu Thiago, digo assim, agora porque você- vai divergir é Uma que... pergunta retórica. Rapaz, agora que eu entendi Mas onde o você que quer eu chegar, quis cara. dizer é Porque simplesmente ele tá que defendendo que é a graça que Exato, salva. é a graça sem- que salva. Caramba, olha que eu estou danado falando esse que a Thiago, graça cara. salva no sentido da escolha, que a criança não tem consciência Isso, da mas sua se ela diretriz. tivesse, seria meritório. É isso que eu estava Agora, tentando se mostrar lógica ela Que inversa. daí se ele tivesse- pensa assim, para exato. criança, pode aplicar para Pode todo aplicar- mundo. Olha que Exatamente. danado, cara. Mas eu simplesmente apliquei a revelação no sentido da inocência da criança Ó, uma pura. outra E- coisa e, ó, que eu acho E a que é pergunta que eu interessante- falo para o Claro, senhor, claro. se me permite, o senhor acredita que a criança não eleita vai para o inferno? Não, essa pergunta ele vai responder no programa. Logo a minha vez? Não, mas sabe por quê? Eu fui inocente Senão a gente também, vai, cara. a gente vai abrir o... Vai ter tema pra gente... E- Mas tudo bem. e Mas esse daí vai depois eu ser um respondo. debate. Sebastião. Guarda essa pergunta aí, que no outro programa você vai fazer. Mas é que ele me induziu também, porque eu achei que ele estava querendo falar uma coisa, mas agora que eu entendi o raciocínio. eu tava ele tentando- Mas eu começou a colocar em espero que o rascada. senhor tenha me entendido. Claro, Ele entendeu. Por favor. Ele, só, Não que- ele foi esperto, porque ele quer que você agora conclua Ele quer que eu ele tá confessa, certo, né? Exatamente. Ó, mas Tiago, uma que pergunta confessa, que também é né? interessante, é Que retórica, já digo que é retórica, é se o seguinte... Mas eu tô ligado, hein? Eu tô ligado. Ó, a ideia do livre-arbítrio, né? Por exemplo, e aqui eu vou falar com muito respeito, tá? Mas faz parte só da minha estruturação Sim, argumentativa, pastor, por favor, por favor. Por exemplo, eu entendo que para uma concepção arminiana, o livre-arbítrio é um presente que Deus dá, não é isso? Concepção arminiana? O livre-arbítrio é um presente que o Senhor dá, né? Afinal de Não, contas, possibilita que ele escolha o sim ou não do chamado. Não necessita, não necessariamente um presente, mas simplesmente uma espécie de escolha própria. Tá. O indivíduo é que tem essa para escolha. nós seria, para nós não, me perdoem, para mim, eu acho que seria um castigo. E eu explico por Sim. quê. Eu vou usar aqui mais uma vez um silogismo, só para mostrar, porque é no silogismo que a gente consegue perceber algumas aparentes contradições ou incoerências, né? Pensa assim comigo, ó. Se Deus ama todos e deseja que todos sejam salvos, ele concederia os meios necessários para isso, incluindo o livre-arbítrio. Se a salvação depende do livre-arbítrio humano e Deus conhece, eu estou inclusive flexibilizando para uma concepção de conhecimento e não de decreto, tá? Todos os corações, então Deus saberia quem, por seu próprio livre-arbítrio, nunca se arrependeria. Porque se o livre-arbítrio não pode incliná-lo a negar, então isso aqui é falseado, tá? Então tem que ter a possibilidade de negação. Premissa 3. Se Deus sabe que alguns nunca escolherão a salvação, então dar-lhes o livre-arbítrio com a possibilidade de exclusão não é uma expressão eficaz do seu amor salvífico. Portanto, se Deus concede livre-arbítrio, sabendo que muitos nunca serão salvos, isso questiona a ideia de um amor universal que deseja a salvação de todos. Agora, ao contrário, que nós defendemos que a salvação se dá não por uma concessão de um livre-arbítrio, de uma graça preveniente, mas de um chamado eficaz, isso coaduna com uma lógica interna. Entende o que eu estou propondo aqui? Existem, dentro dessa estruturação silogística, uma incoerência nessa afirmação, né? De que Deus dá o livre-arbítrio para que o homem possa escolher. E isso, de certa forma, seja uma dádiva, né? Então, problemático... Só para avisar, nós vamos encerrar o bloco com a sua fala agora, que eu preciso chamar um intervalo, Perfeito. tá bom? Por favor, pastor. Eu compreendo até, e também faço as minhas palavras no sentido de que não me leve para o lado de provocativo, Sim. mas só para ter uma intenção melhor para a compreensão dos ouvintes, é que dentro da onisciência existe a premissa da onisciência, a premissa relacionada à presciência. Sufixo pronominal pré, antecipado, ciência, verdade revelada antes que aconteça. Então, na sua soberania, Deus ele já previu quem aceitaria e quem não aceitaria, quem perseveraria ou quem não perseveraria. Nesse sentido, o livre-arbítrio para aqueles que não perseverariam e que ele conheceu de antemão, Ele não seria um conhece. castigo? E não seria castigo, até porque Deus ele não determinou. Castigo é quando se determina. Mas ele já estava condenado ou não? Quem? Este que, pelo seu livre-arbítrio, decidiu não aceitar a oferta. No corredor da eternidade, Isso, no pré-conhecimento de Deus. pré-conhecimento de Deus, a pessoa, obviamente que Deus não tem tempo, é atemporal. Passado, presente e futuro é coisa humana. Mas Deus, na sua soberania, já e na sua presciência, aplicada na sua onisciência, conhecendo o futuro e estando lá,
ele já previu e viu de antemão, conforme o texto que eu Isso. apresentei, em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, a predestinação que de antemão ele já Que ele não quereria. previu, ele já observou. Então, naturalmente, quem não aceita a oferta do evangelho está simplesmente condenado. O texto clássico, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então, nesse sentido, se ele desejasse, me perdoe, pastor, ele não teria que dar algo eficaz se ele previu que ele não atenderia a resposta? O que é eficaz é o evangelho. A pessoa... Conclui. Perdoa, intervir mais, Obrigado. pra gente poder, só por causa do tempo, para encerrar. Vamos Isso. lá. Pastor, Só para por mim favor. se fazer entender, dentro da visão, em especial calvinista, Deus, na sua soberania, ele elege alguns para o céu e outros para o inferno, correto? Isso vai matéria ter vencida. a dupla predestinação ou não, né? Mas... Dupla predestinação. Não pergunto pra ele também, não. Conclui, senão o tempo não vai... É que me instigou também. Não vai dar. Então, dentro dessa visão, com muito respeito, obviamente, com a devida vênia ao nobre reverendo Tiago Naruzzi, perdão, simplesmente Deus elegendo uns para o céu e outros para o inferno, no sentido mais simples para o ouvinte compreender, Deus seria, obviamente, o autor do mal. Sendo Deus o autor do mal, ele seria o primeiro pecador antes mesmo do próprio pecado. Então, aqui é uma incoerência dentro dessa visão soterológica, em especial arminiana aplicada Não dá na tempo de holística. responder, né? Não dá. É que tem uma causa contingente. Pesquisa E depois com muito causa respeito, contingente. tá? Sim, com muito claro, respeito, claro. mas... Não dá mais. Agora o tempo já até O próprio estourou. texto de Isaías fala que ele é a tinha que ter origem do mal, encerrado. do tísico, né? Mas o mal ali é natural. moral. Mas Aí, ó. existe uma causa contingente que vai provocar Gente, o... Porque o mal moral ali, ele trata a respeito não, do o mal quê? moral não Da- defendo, sim, da- sim, da- sim. Do juízo relacionado Vocês querem à debater apostasia depois da quem nação de criou o Judá. mal também? uma A gente boa, marca um uma outro boa. aqui também. Esse é um tema bem Pronto, interessante. tem Origem aqui do das mal, crianças, tem de quem criou o mal. Aí, ó, foi Tem- bom, foi dá bom. pra vocês virem uma vez por mês até o final é que a do gente ano. tá abrindo muitos assuntos. Me ué, desculpa, pastor. nós já Que estamos isso, aqui em eu que outubro, agradeço. vocês vêm em novembro, vocês vêm em dezembro. Aí cada vez que vocês vierem aqui até o final do ano, vocês debatem um É assunto. que tá gostoso porque existe um Tá bom, respeito, né, tá de bom. ambos Não, os lados. com certeza. Então aí a coisa flui, A né? conversa tá Exatamente. maravilhosa. Um baita, pra quem tá assistindo, tem conteúdo aqui que você não absorve em 6 meses de faculdade. O nível está bom, né? Tá ótimo. Mas, ó, vamos pro intervalo. No próximo bloco, como a gente já estourou esse tempo aqui, considerações finais e conclusão, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, ó, o telefone da Agrade tá aqui para você. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das escrituras, quer se preparar para o trabalho ministerial, ou vejam só, indica a Agrade. Código 11 3115 0819. Anota aí direitinho para amanhã, horário comercial, você ligar. 11, tá bom? Que é a secretaria aqui em São Paulo, 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, ó. Vem conhecer a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo, tem muita coisa legal para você, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, intervalo rapidinho aí na nossa conversa, já estamos de volta com o Vejam Só, para esse bloco que é o nosso bloco de encerramento. Hoje respondendo essa pergunta que já aparece aí para você, né, falando sobre a evangelização e partindo daquela premissa, né, do pensamento calvinista, de que Deus já elegeu, predestinou todos, qual que seria o objetivo da evangelização? Primeiro bloco, com o pastor Aleph Lopes, o reverendo Tiago Naruzzi, muito conhecimento, foi, olha, espetáculo a nossa conversa. E agora eles vão fazer as considerações finais e a conclusão, tá bom? Como esse bloco é mais curtinho e a gente estourou o primeiro, nós vamos direto à fala dos nossos irmãos, 3 minutos para cada, para fazer essas considerações finais, tá bom? Primeiro o reverendo Tiago começa, depois o pastor Aleph, então vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, Tiago, 3 minutos aí, por favor. Vamos lá. Queria já começar me desculpando aqui que eu interrompi a fala do pastor 2 vezes, me perdoe, tá? Tranquilo, pastor. Então, só para concluir, o porquê que nós, então, evangelizamos, né? Ainda que Deus tenha já os seus eleitos. Eu já disse, primeiro, porque ele não só decreta os fins, mas também os meios para que os fins sejam atingidos, né? Mas um que eu não falei aqui, e eu guardei para esse final de forma proposital, é porque a evangelização também é um meio pelo qual Deus edifica a sua igreja.
fortalece a fé dos seus eleitos. Por quê? Pensem comigo. Se nós temos uma concepção de que ao homem é impossível escolher a Deus, quando nós, pelo menos dentro dos aspectos humanos, né, evangelizamos e visivelmente vemos os efeitos que só podem vir de Deus, nós somos edificados por aquilo. Ou seja, nós temos aquela clara percepção de que Deus continua salvando pecadores. E isso nos leva a glorificar ao Senhor e nos exclui de uma autoglorificação. Ah, porque a minha pregação foi boa. Ah, porque eu tenho um conteúdo. Não. Nós entendemos que a eficácia, ou o autor é simplesmente Deus. Então, um dos motivos é, primeiro, porque Deus assim manda. Segundo, isso também nos edifica e faz com que a gente glorifique ao Senhor. Quero agradecer mais uma vez, tá? A gentileza, o carinho do pastor, a educação e o convite também do programa. Imagina, Thiago, a gente que agradece. Obrigado sempre pela atenção com o programa, e aprender contigo é sempre maravilhoso também. Os contatos que o Thiago disponibilizou estão salvos para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. E prepara a agenda aí, cara. Vocês levantaram muito tema aí, nós vamos se encontrar bastante ainda no finalzinho desse ano aqui. Bom, pastor Aleph, 3 minutos por irmão também para as considerações finais e conclusão, por favor. Muito bem, agradecendo mais uma vez a toda a equipe do programa Vejam Só, ao Zeca por esse interlocutor aí maravilhoso, Obrigado, Deus abençoe, também ao reverendo, obrigado. A princípio, nós temos por certo que a evangelização é a providência de Deus para alcançar aos pecadores. Dentro da visão calvinista, obviamente, nós temos aqui um contraponto, porque é difícil compreender, porque a evangelização, dentro dessa visão, com muito respeito, obviamente, trata a respeito simplesmente de anunciar. Quem for eleito vai ser salvo irremediavelmente. Então, naturalmente, dentro do pensamento calvinista, não importa se um indivíduo for piedoso até o fim da vida. Se ele não for eleito, ele não será salvo. Este que é a grande questão do contraponto que nós defendemos. Dentro do argumento histórico para a visão arminiana, a grande comissão, Jesus ordenou seus discípulos para que pregassem o evangelho a todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A pregação de Paulo sendo missionário da igreja primitiva, tanto para os judeus quanto para os gentios. O argumento teológico, a graça preveniente que Deus prepara o indivíduo para aceitar a Cristo, e também o livre-arbítrio, que é a escolha pessoal do indivíduo, e o amor universal aplicado, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, em especial o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que na visão calvinista o mundo ali é dos escolhidos e não o mundo completo dentro da visão da expiação ilimitada. E o argumento semântico é a eleição condicional. Deus condiciona, o indivíduo pode aceitar sim ou não, porque isso se chama soberania de Deus, que não anula a responsabilidade humana. E eu encerro com a frase clássica de Jacob Arminio, que é o teólogo holandês, nascido em 10 de outubro na cidade de Ouder, na Holanda, Países Baixos, 1559. Trata a respeito disso. Um ato que é inevitavelmente por causa da determinação de qualquer decreto não merece o nome de pecado. Deus abençoe, permanecemos em Cristo para a glória dele. Amém. Obrigado, pastor Aleph, também pelo carinho, meu irmão. Que alegria. privilégio poder aprender contigo. Deus continue abençoando sua vida, ministério, a família também, né? Minha esposa Está aí, né? Obrigado pelo carinho, tá bom? Os contatos do pastor Aleph também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá, tá bom? Vamos colocar aí na tela o resultado da enquete para a gente poder encerrar o programa de hoje. Nós perguntamos lá no nosso Instagram qual é o papel da evangelização, partindo da premissa que Deus já escolheu os salvos. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, 58% responderam que para alcançar aqueles que Deus predestinou. Rapaz, os calvinistas estavam de plantão aí para votar, hein? Primeira vez, hein? Isso é raro, mas de vez em quando acontece. Vamos ver como é que fica depois da segunda opção. Evangelizar muda os corações, 36%, né? Apesar da predestinação. E a terceira opção, 6%. Ainda não entendo bem o propósito da evangelização. Até um número considerável aí do não sei. 6%. Espero que o programa tenha ajudado você que estava. Mas a predestinação também está dentro do arminianismo. Não. Mas de uma forma, né? Tá também, né, irmão? Mas Diferente. é que vamos dizer assim, na doutrina calvinista, ele é o ator principal. Na teologia arminiana, ele é coadjuvante. Ele tá lá. Eleição e predestinação fazem parte. Não fazem. Eles estão no roteiro. Mas é Aí que, tem que ver. no calvinismo eles têm um papel de muito destaque, né? Depois eu quero a cédula de quem votou, viu?
nesse caso aí, eu acho que essas urnas aí precisam ser averiguadas mesmo, viu? Porque não é comum. Não é comum. Isso é verdade. Aí eu tenho que concordar. Não é comum. Os calvinistas ganhar é muito raro mesmo. É muito raro. Mas bom, foi o resultado que deu lá. Agradecer aos meus convidados, agradecer a você que participou, que nos ajudou. Os nossos convidados aqui vão ser convidados a voltar. Levantamos alguns temas durante a nossa conversa e espero que em breve a gente traga aí esses debates para você também. Muito obrigado, um grande abraço e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Até lá!